nunca se esqueça que as nossas ações hoje vão refletir diretamente sobre aqueles que estão ao nosso redor e sobre aqueles que virão depois de nós. Juízes capítulo 6, verso 11 a 16 está escrito. Verso 11: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os dos midianitas. Então, verso 12, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas, conjunção adversativa, entretanto, porém, Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isto? Algumas traduções vão dizer: por que nos sobreveio este mal? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Diga ui, ui, ui. Tem muita gente que se encontra assim nessa noite, pensando que está desamparada por Deus, porque o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Verso 14: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Olha para essa pessoa que está do céu, diga assim para ela: cuidado com o vitimismo. Diga para essa pessoa: quando Deus quer usar alguém, não importa a sua situação econômica, Ele é Deus. Diga graças a Deus. E aí ele diz: eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Levanta a mão direita para os céus, você que veio ouvir a voz do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão filhos e filhas que vieram a esta casa e que estão, alguns nos acompanhando pela internet, que desejam e que vieram para ouvir uma palavra do Senhor. Que o Senhor fale nessa noite através da sua palavra a cada um, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todos digam graças a Deus. Eu gostaria de começar a mensagem dessa noite dizendo que grandes vitórias dadas por Deus acarretam em grandes responsabilidades. É isto que nós encontramos no livro de Juízes. O texto que lemos fala-nos de um dos juízes cujo relato é um dos mais extensos deste livro. O capítulo 6, desse mesmo texto que nós lemos, inicia falando-nos sobre uma opressão sofrida pelo povo de Israel, como consequência de seus pecados perante Deus. Por conseguinte, o povo clama aos céus por uma intervenção de Deus, pedindo um livramento dos midianitas. E a resposta a essa oração vem com cara de gente, vem com cara de pessoa humana, chamada e escolhida pelo Senhor. Deus responde a oração de um povo por meio de um libertador. E guarde isso que eu estou dizendo nessa noite, fundamentado e respaldado pela palavra de Deus. A resposta de Deus para a sua vida é sempre uma pessoa, é alguém
que Deus vai levantar como libertador na sua vida, para lhe conectar ao seu propósito. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel, quando estava preso no Egito, Êxodo 3. O Senhor aparece para Moisés numa sarça que arde, mas não se consome. Então Moisés se aproxima, embasbacado e estupefato, para ver do que se tratava aquela maravilha. E a voz disse o seguinte: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu conheço o seu sofrimento e eu vou descer para livrá-lo. E você, Moisés, é o agente de resposta que eu vou levantar para libertar o meu povo. É óbvio que Moisés se sente pequeno diante do desafio que Deus havia lhe dado. Mas se existe uma máxima que eu e você devemos guardar para a vida, é essa: Deus não escolhe as pessoas capacitadas, mas capacita todas as pessoas que Ele chama. Então, se você está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, me permita lhe dizer, não importa o tamanho do seu desafio, o que importa é que você tem uma palavra da parte de Deus, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor liberada sobre a sua história, sobre a sua biografia, jamais passará. Se Deus falou, vai dormir tranquilo no divã da promessa, porque Ele vai cumprir cada tio que Ele te prometeu. Aleluia! Olha para essa pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar e diga assim para ela: você é um libertador. Deus vai levantar libertadores aqui nas mais diferentes áreas. Libertador econômico na vida de alguém, você vai ser um provedor. Deus vai enviar recursos, você vai começar a receber tanto que você vai dizer: meu Deus do céu, eu tenho que compartilhar, é demais para mim. Libertadores psicológicos, gente resolvida com inteligência interpessoal, intraconsciencial, inteligência emocional. Deus vai habilitar você. Você pode hoje olhar para o seu estado e não se perceber como um libertador, mas a palavra de Deus, que não volta vazia, vai trazer ao seu tempo os recursos e as pessoas para que a palavra dele aconteça na sua vida. Se há 20 e poucos anos atrás, Jesus me mostrasse assim um painel, uma espécie de túnel do tempo, dizendo que eu seria, eu não acreditaria. Mas Ele falou, e se Ele falou, está falado, diga amém. Então, Deus responde a oração de um povo por meio de um libertador. Bom, esse é o background em que se desenrola o enredo bíblico da mensagem dessa noite. Israel, como todos sabem, vivia o ciclo de altos e baixos, que aos poucos foram se intensificando ao ponto em que eles ficaram mais tempo sob o domínio do inimigo do que no controle e domínio da terra. Só que isso, queridos irmãos e queridas irmãs, não aconteceu do dia para a noite, de uma hora para outra. Havia uma herança cultural e social que havia sido deixada pelos seus pares, que perseguia o povo como um espectro que atormentava o povo de Israel. Talvez você não saiba, mas os governantes dos cananeus, mesmo sendo um governo tribal, eles eram extremamente organizados militarmente. Jabim, por exemplo, rei de Canaã, ele tinha um exército organizado de 900 carros de guerra. Quantos carros?
900 carros de guerra, que faziam, preste atenção nisso, a guarda da fronteira, impedindo assim que os midianitas, por exemplo, que mais tarde iam oprimir a nação de Israel, e os povos do Oriente invadissem a terra. No entanto, quando Débora e Baraque vencem a Jabim, Sísera e todo o seu exército, as fronteiras, diga comigo, fronteiras, elas ficaram desprotegidas, abrindo assim a passagem para os midianitas e os povos do Oriente. E foi por causa disso que os midianitas oprimiram a nação de Israel, porque um dia alguém não guarneceu as fronteiras. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o Senhor Jesus vai nos dizer que os filhos que não são da luz, portanto das trevas, são mais prudentes que os filhos da luz. Porque veja, Jabim, enquanto um governante ímpio, ele teve a preocupação de investir em guardas para ficarem na fronteira, ao passo que o povo de Israel não se preocupou com isso, deixando o caminho aberto para os inimigos entrarem. Vejam, Israel se uniu somente para lutar aquela batalha, porém depois da vitória, cada um voltou para sua tribo, sua tenda e sua vida particular. E este, queridos irmãos, é o grande perigo que segue as grandes vitórias que Deus nos dá. Pois após a vitória, nós temos que continuar vigilantes, guardando o território conquistado. Eu falei isso para os líderes no domingo, os líderes de ministério aqui da nossa igreja, citando o segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1, quando a escritura diz que no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi ficou no palácio. Veja, o sucesso de Davi foi a âncora para o seu maior fracasso. Todos sabem que Davi é o homem segundo o coração de Deus, que escreveu a sua história baseada no temor do Senhor, inúmeros desafios, grandes conquistas, vitória e pureza de coração. Mas um dia, esse Davi baixou a guarda, e foi nesse dia que o seu castelo edificado por Deus com suor e lágrimas desmoronou. Deus me trouxe hoje aqui para falar para alguém o seguinte: quem está me ouvindo, diga amém. É tempo de você fechar as fronteiras para o inimigo. É tempo de você tapar as brechas do muro. É tempo de vigiar, diga amém. Nunca se esqueça que as nossas ações hoje vão refletir diretamente sobre aqueles que estão ao nosso redor e sobre aqueles que virão depois de nós. A grande verdade é que se a geração de Débora e Baraque tivessem guarnecido aquelas fronteiras naquele momento da vitória, certamente não passariam por este tempo desesperador que Israel viveu por 7 anos. Diga comigo, 7 anos. Gente, é interessante destacar que Israel sofreu 7 apostasias, 7 servidões e obteve 7 livramentos mediante a agência de 12 ou 14 juízes, dependendo de como quisermos contá-los. Gideão é o 5º juiz de Israel, e é nesse contexto aqui que vai surgir Gideão.
E talvez a história de Gideão seja a sua história, não apenas a história de um personagem que está aqui na Bíblia. Porque de verdade, eu já disse isso e volto a repetir, os personagens bíblicos são arquétipos. A história de Abraão não é só a história de Abraão. A história de José não é só a história de José. A história de José pode ser a sua história. Se você um dia já foi traído, se um dia você já foi vendido pelos seus irmãos e desprezado pelos seus familiares. Então veja, a história de Gideão não é só a história de Gideão. Pode ser a sua história. E ele olhava Gideão para esse cenário, para esse quadro caótico. Fronteiras abertas, inimigos atacando, emoções em baixa e o pior de tudo, a sua fé estava esmorecida. E talvez seja essa a sua realidade nesta noite. Só Deus sabe como você chegou aqui. Só Deus sabe como você está aí. Mas escute, tudo isso mudou. Por quê? Porque Deus decidiu se revelar a Gideão. E eu creio que a revelação de Deus e de sua palavra virá ao seu encontro nesta noite. Você não vai começar um ano, meu irmão, ou terminar talvez pensando que ele vai terminar como começou. Gideão ouve a voz de Deus e Deus lhe dá uma visão. Diga comigo, visão.